Para mim, o grande retratista da história da fotografia é o Irving Penn. Tá? O Irving Penn, eu sou absolutamente fã dele, devido a minha forma de pensar em fotografia e a minha inspiração em clássicos, né, nos grandes fotógrafos da história, entre o Ansel Adams e o Irving Penn. Né? E para mim o Irving Penn foi um dos fotógrafos que melhor conseguiu continuar o legado da arte retratista na história da fotografia. Né? Aqui está um retrato, por exemplo, que ele fez do Alfred Hitchcock, que era uma série de retratos que ele fez de pessoas muito famosas na época dele, né? Já está morto, infelizmente. Né? Ambos, retratado e retratista, já estão mortos, mas ele fazia retratos das pessoas. Uma das séries dele, ele pegou um carpê velho, um tapetão velho, bem grosso, sujo, achado na rua, e ele usava isso como base para as fotografias dele. Por uma questão estética, porque é linda a textura dele, né, em preto e branco, fica muito legal, mas também por uma questão um pouco mais filosófica de pensamento em colocar uma pessoa tão famosa numa situação tão simples, tão vazia e ao mesmo tempo brutal, como um tapete velho. Isso é uma forma muito poética de se pensar. De certa forma, uma sutileza de paquiderme, né? Porque algumas pessoas se sentiam incomodadas em encostar nesse tapete. E uma das coisas, uma das formas de fazer o retratado transparecer o, o que ele era, realmente, era expor o retratado a uma situação chocante como essa. Né? Então tá ali os caras sentados num tapetão velho, entende? Isso é muito profundo. Hoje em dia não se faz mais isso. O Irving Penn, ele era fotógrafo da Vogue, numa época que artistas tinham toda a liberdade para se expressar e numa época muito, muito melhor do que a nossa nesse sentido. Hoje em dia eu não vejo alguém conseguindo fazer tal coisa, né? Mas é lindo isso. Se vocês, de repente, uma das coisas que eu gosto que eu não consigo evitar bater de frente com o sistema em praticamente tudo que eu faço, é uma vontade de angariar mais pessoas pensando profundamente sobre as coisas e lutando contra isso que se estabeleceu. Que é triste. Depois de ter uma história humana onde isso existe, é triste você entrar no Facebook e ver as selfies, né? Bem triste. Bom, desabafos à parte, tem outro exemplo aqui, né, de outra série também de pessoas famosas do Irving Penn, que ele colocava as pessoas em um canto, né, com um ângulo menor do que 90 graus, meio que restrito com os tapumes, certo? E a ideia dele é que ele se sentia. Imagina, isso daqui é o Salvador Dalí, entendeu? Ele se sentia diminuído não diminuído no sentido de ridicularizado, mas diminuído no sentido de, poxa vida, eu estou fotografando o Salvador Dalí. Entende? Eu estou fotografando o Alfred Hitchcock. Ele estava nervosíssimo com a situação. Né? E uma das formas de tentar dividir essa pressão com o retratado era colocar o retratado então nesse tapete e outra era colocar esse tapume em volta, esse negócio que fechava o ângulo, que deixava a pessoa numa situação claustrofóbica. Isso é genial, isso é incrível. Né? É incrível do ponto de vista técnico, porque cria uma zona de atenção centralizada fantástica em termos de composição. Vocês que participaram da minha aula de composição, eu falei sobre esse tipo de coisa na composição mais quadrada, mais centralizada. Então ele tem linhas tanto de gradação tonal quanto linhas de perspectiva forçosamente fechando no assunto principal, que é o retratado, mas como também
a própria transparência da pessoa ao se colocar nessa condição, né? Não era todo mundo que chegava lá e encarava isso, porque eram pessoas aristocratas, artistas famosíssimos que iam lá para ser fotografados por ele. E para muitos isso era uma afronta muito grande. E para alguns, essa afronta transparecia na fotografia. Porque tinha que fazer a foto e daí transparecia. E era um jeito do Irving Penn mostrar a alma da pessoa, realmente. Né? Outras pessoas se sentiam extremamente confortáveis com isso, apesar da sensação claustrofóbica, mas por saber que dominam o mundo, o seu mundo. Né? O Salvador Dalí é uma das figuras talvez mais autoconfiantes da história da arte, né? Tanto é que ele experimentou em várias áreas da arte, porque ele tinha muito confiança na piração dele, né? Então ele transparece absolutamente isso aqui nessa fotografia. Não tem como você não se impactar com uma fotografia. Eu acho que esse, inclusive, é o retrato mais interessante dessa série do Irving Penn, tanto em termos técnicos quanto nessa profundidade, né? Mas temos outros fotógrafos famosíssimos, ainda um pouco atuais e ainda operantes. Por exemplo, já vou me lembrar do nome que eu queria trazer para vocês. Mas tem um monte, tá? O Steve McCurry ainda está atuando, apesar de eu não considerar ele um grande retratista, porque ele é mais um oportunista, né? Muito bem. E ele também fotografou pessoas simples, né? Então é muito fácil. Essa era a linha de raciocínio que eu tinha perdido e queria pegar de novo. É muito fácil você fotografar alguém que é dono do seu mundo. Salvador Dalí era absolutamente dono do mundo dele. Dono do mundo geral da arte surreal, né? Talvez o maior nome do surrealismo. É muito fácil fotografar, sim, alguém, né? Desde que a pessoa se deixe transparecer. E quem é autoconfiante se deixa transparecer, transborda. Quem é autoconfiante transborda. Então é muito fácil retratar alguém que transborda o seu eu interior. Não é tão fácil assim fotografar pessoas simples. O Irving Penn também tem um trabalho com pessoas simples, né? Aqui, se eu não me engano, é a fotografia de um açougueiro. Qualquer açougueiro. Ele fez uma série de retratos de trabalhadores, em geral. É nítido como a pessoa não tá dominando a situação. Olha aqui, ó. Esse cara aqui vai te abraçar e levar ele pro mundo surreal. Esse aqui mal consegue abrir a boca para perguntar se você quer comprar um pedaço de carne ou não. Entende? É muito difícil retratar alguém que não tem confiança para se demonstrar. Para alguém que não sabe o que está fazendo da vida, né? Porque o trabalho dele é mecânico, não existe uma arte por trás do que ele está fazendo. Talvez ele nem tenha orgulho de ser açougueiro. Talvez um açougueiro que tem orgulho de ser açougueiro vai transparecer esse orgulho numa fotografia caracterizado como açougueiro. Mas, obviamente, não é o caso dessa fotografia. É muito difícil fazer esse tipo de retrato, né? Aonde se quer chegar com isso? Então, esse tipo de pensamento é muito importante para quem se propõe a fazer um retrato, certo? E ele também fez retratos de pessoas de culturas diferentes. Outra coisa muito fácil, né? De fazer, certo? É fácil fazer retrato de uma cultura diferente porque tudo vai te chamar a atenção. Aqui ele estava na Bolívia. E aí ele fez retratos de alguns bolivianos depois que ele terminou o trabalho que ele foi lá fazer, o trabalho comercial, ele fez, né? Ele tinha esse projeto também de fazer fotos de culturas diferentes. Qualquer retrato de uma cultura diferente vai ser impactante. Vai lá pra Índia e faz retrato das pessoas na rua lá, você vai ver, todo mundo vai te chamar de grande retratista. Eu acho que esse é uma das coisas que eu não gosto muito no Steve McCurry, porque ele não consegue fugir dessa zona de conforto de fotografar gente exótica. Uma pessoa exótica é muito fácil de fotografar, porque vai parecer
impactante. Fotografe uma pessoa idosa na rua. Vai ser impactante. A pessoa vai ter um impacto. Por quê? Porque é diferente dela. Agora é difícil fotografar pessoas que são iguais, semelhantes, pessoas simples. É muito difícil. Nossa, é muito difícil. Certo? Estão conseguindo entender a minha linha de raciocínio aqui? Né? Estou estabelecendo os limites da fotografia retratista e qual o peso de um retrato ou de outro. Né? Retratos podem ser super impactantes, mas podem ao mesmo tempo ser razoavelmente vazios. Nesse caso aqui ele é impactante e não muito vazio. Eu percebo um estufamento no peito dessa pessoa e um orgulho de posar com as roupas típicas da cultura dele. Aqui eu vejo eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu tô querendo ir embora, essa câmera é muito grande, minha nossa, me tira daqui logo de uma vez. Entendeu? O que pode ser uma linha de raciocínio do retratista, mas obviamente não é algo que conforta a pessoa retratada. Né? Nem essa mão aqui me convence, né? Essa mão segurando a faca não me convence. Absolutamente não me convence.